uma árvore, fisicamente, não uma árvore, eu posso usar um vetor para representar isso. Qual que é a ideia então? A ideia é colocar esses valores por níveis. Então eu vou colocar o 27 na posição 1 do vetor, o 18 na posição 2, o 14 na posição 3 e assim por diante, por níveis. Tá? E isso, como não tem nenhum buraco no meio dessa árvore, né? Vocês não vão ter um buraco no meio do vetor. Então aqui está no nosso vetor, 27 primeiro, depois 18, 14, 17, 12, 13, 11, 15 e 16, por níveis. Tá bom. Se eu tenho uma posição, por exemplo, eu tenho o elemento que está na posição 2 do vetor, que é o 18, como eu saberia onde que estão os filhos dele? Ok, na árvore a gente sabe, mas no vetor, como que a gente sabe em que posição está o filho esquerdo e em que posição está o filho direito? Se a gente olha aqui, o nó número 2, onde que está o filho esquerdo? Está no 4, na posição 4, e o filho direito na posição 5. Que operação a gente poderia fazer com esse 2 para conseguir encontrar o filho direito, o filho esquerdo e o filho direito? A gente multiplica vezes 2 aqui vezes 2 mais 1. Certo? Então, vou ter o filho esquerdo está em 2 vezes si, o filho direito está em 2 vezes si mais 1. Essa propriedade vai se cumprir para qualquer nó, na verdade. Então, para qualquer nó i, em 2si vai estar o filho esquerdo de i, e em 2i mais 1 vai estar o filho direito de i. E agora, como é que eu calcularia a posição do pai? Onde que está o pai? O pai de qualquer nó. A gente simplesmente pode fazer o inverso. No lugar de multiplicar, a gente divide por 2. Certo? Aí só tem que ter cuidado com os números pares e ímpares, né? Para isso, então, a gente pode usar o chão. O pai está na posição i dividido por 2, chão. Essa seria a posição do pai. Então, por exemplo, o pai do nó 6 está na posição 3. Tá certo? Tá. Para todo nó i de 2 até m, essa propriedade vai se cumprir. A na posição i sobre 2 vai ser maior ou igual a A na posição i. Por quê? O pai, para um max heap, o pai sempre tem que ser maior que o filho. Certo? Então, isso vai garantir que o maior elemento também está onde? Está na raiz. O maior elemento de toda a árvore sempre vai estar na raiz. Tá bom. Uma outra coisa que a gente pode ver nessa árvore é o nível, né? Esse aqui seria o nível 0, o nível 1, o nível 2, o nível 3. Tá, cada nível P, na verdade, então vai ter, a gente pode fazer um cálculo, ele vai ter exatamente 2 AP nós, exceto o último nível, se ele não está completo, né? Se o último nível não estiver completo. Então, por exemplo, o nível 2, quantos nós tem? O nível 2, estamos aqui, ele tem 4, que é 2 elevado a P. 2 elevado a 2, 4. Uma outra característica, uma outra definição que temos que ver é a altura. A altura de um nó I é o maior comprimento de um caminho de I até uma folha. Em outras palavras, é o número de arestas no caminho mais longo desde I até uma folha. Vejamos um exemplo. Mas antes de ver o exemplo, a gente pode ver o caso mais básico. Qual que é a altura das folhas? As folhas não tem nada mais embaixo, então a altura delas é 0. Um outro exemplo, qual que é a altura do nó número 2, desse nó daqui? A gente tem que procurar qual que é o caminho mais longo, né? O caminho mais longo é esse daqui, esse ou esse daqui. Então a altura dele é 2, certo? A gente também poderia tentar demonstrar que a altura de um nó I qualquer é chão de log de m dividido por I. Considerando isso, a altura da raiz seria O de log de m, pois I vai ser 1. E essa daí é a mesma altura da árvore também. Então, a altura da árvore é chão de log de m. Então, vejamos aqui nesse exemplinho qual seria a altura da árvore.
A nossa árvore, ele tem 9 elementos, então o M é 9. Log base 2 de 9 é 3 e alguma coisa. Portanto, a altura da árvore é 3. Certo? Então, a altura da árvore é 3. E agora vamos ver uma operação que é necessária para manter a propriedade de um heap, as propriedades de um heap. Vejamos um exemplo. Então, temos aqui uma árvore, ela é quase um heap, porque tem um elemento que não satisfaz a propriedade de heap. O único elemento nesse exemplinho que não satisfaz a propriedade de heap é a raiz. Tá? O que a gente poderia fazer para poder arrumar esse heap, essa árvore que, não é, que é quase um heap? Então, o primeiro que temos que pensar é como que posso arrumar isso? A ideia é deixar escorregar esse 8 para baixo até colocar ele na posição certa. Então, aqui temos a representação em árvore e aqui temos a representação em vetor. Então, temos aqui os elementos representados por nível, não? O 8, depois o 18 e o 14, depois o 17, 12, 13 e 11 e assim por diante. O que vamos fazer então? O primeiro que vamos fazer é comparar o 8 com seus filhos. Os filhos são 18 e 14, aí encontramos qual que é o maior deles, é o 18, e vamos trocar, vamos descer o 8 para baixo. Vamos trocar ele pelo maior dos seus filhos, nesse caso é o 18. Trocamos eles e agora fazemos o mesmo com o próximo nó, com o 2. Certo? Comparamos o nó 2 com o nó 4 e 5, com seus filhos, e encontramos qual que é o maior dos filhos para poder trocar com ele. O maior é o 17, então vamos trocar com o 17. Fazemos o mesmo agora com o nó 4. Vemos os filhos dele, são o 15 e o 16, trocamos com o maior e obtemos esse resultado. E agora conseguimos o que queríamos, colocar o 8 no lugar certo e fazer com que o heap cumpra todas as propriedades para todos os nós. Tá? Então, para transformar um vetor num heap, bastou rebaixar, nesse exemplo, o 8 até ele satisfazer a propriedade de heap, fazer com que ele desça. Tá. E o algoritmo que faz isso é o algoritmo Maxipify. Ele recebe um vetor A de 1 até a posição M e o índice I, tal que as árvores com raízes nos filhos esquerdo e direito do nó I são Maxipify. As primeiras linhas do algoritmo que vão fazer é verificar quem que é o maior, se o elemento que está na posição I, o elemento que está na parte esquerda ou na parte direita. Então, o primeiro passo é encontrar qual que é a posição do elemento da esquerda, é 2 vezes I. O elemento da direita é 2 vezes I mais 1. Depois disso, vamos verificar quem que é o maior, o elemento que está na posição esquerda ou o próprio elemento I. É isso que está sendo feito aqui, e aí vamos encontrar quem que é o maior deles. Posteriormente, uma vez que encontramos o maior entre esses dois, agora vou comparar com o elemento que está na posição direita, que é isso que está sendo feito aqui. Tá? Finalmente, depois de ter, então, encontrado qual que é a posição onde está o elemento maior entre filho esquerdo, filho direito e I, finalmente vamos chamar o Maxipify agora com a posição maior. Mas antes de fazer isso, vamos trocar o elemento da posição que está na posição maior com o elemento que está na posição I, certo? Que é feito na linha 9. E finalmente chamamos o Maxipify com o elemento maior. Certo? Faço a troca e chamo o método com a posição maior. Suponha que você sabe qual que é a altura do nó I. E você sabe que o consumo de tempo desse algoritmo é TDH para uma entrada com I. Qual seria a equação de recorrência, então, para esse algoritmo? Vamos ter aqui. Esse daqui é θ de 1, O de 1, porque não sabemos θ de 1, O de 1, O de 1, θ de 1 e O de 1 aqui, porque não sabemos se vai entrar ou não no 7, por exemplo, ou no 4
ou no 5, por isso que esses daí são os. Depois no 8 é teta D1, no 9 é o D1. E na linha 10, a gente sabe que quando o Maxipify é chamado, ele vai descendo um nível por nível, certo? Então,
greater good.